fazer as coisas aqui. Ele quer utilizar a capacidade técnica do CNBU para poder acompanhar a lei de uso. Então, aqui o jogo vai ser aberto. O CNBU vai trabalhar junto. Até ontem, rapidamente, a gente falou da pauta a respeito disso. Ok, então são essas duas coisas. Alguma coisa a mais a ser colocada ou não? Então, as entidades titulares que estão de acordo com o parecer do deles que é contrário, por favor, levante a mão. 11, 12 votos. Alguma abstenção? Nenhuma, ninguém contrário. Ok. 12 ou 13? Acho que foram 13, né? Quer mudar? 1, 2, 3, por favor. 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, né? E aí preparar o ofício para encaminhar a segunda. Tá? Denis, você pode me enviar esse arquivo eletrônico? Que aí eu monto ele já depois do parecer e já assino. Tá? Já pode desligar o ar ou o negócio vai ficar quente? É que você está bem na direção do coisa. Aqui está quente. Eu sinto calor. Então, esse é o problema da ficar à direita. Eu, como sempre fico à esquerda, sempre melhor à esquerda, eu não tenho problema com esse frio. Partidário. É que no meio, faz uma fila também. Ficar à direita enfia hoje em dia. Essas coxinhas aí. Centro-direita. Talvez seja aqui do lado. Grande aqui do lado. Extremo. Vamos à segunda pauta da nossa reunião para a gente poder andar. Que é a discussão. Na primeira reunião extraordinária que nós tivemos do plano diretor, o Furtado pediu uma questão de ordem antes de a gente iniciar a reunião, que eles haviam, ele e a Tereza, encaminharam um ofício, que está até aqui, foi encaminhado ao prefeito Júnior Donizete, ao presidente da Câmara, Rafa Zimbaldi, e ao promotor público, Alcir Cobotti, fazendo questionamentos de como é que ia ser o andamento do diretor e das datas e tudo mais. Quando a gente soube disso, eles assinam, inclusive, tem aqui como conselheiros do CMDU, titular e suplente, esses ofícios. Inclusive, num dos ofícios encaminhado à Câmara, a Tereza assina também como conselheira titular do Concidade, não assina como conselheira suplente do CMDU. Só o Furtado que assina pelo conselheiro titular do CMDU. No promotor, ambos falam conselheiro titular e suplente do CMDU. Quando eu soube disso, isso foi a Tereza encaminhou isso por e-mail, né? E daí começou, No link. E mandou o link. Eu respondi, inclusive nem trouxe, estava procurando, nem trouxe meu e-mail impresso, não sei se o deputado tem. Eu tenho. Aí, Eu não tenho impresso, mas eu tenho na tela. Eu imprimi no trouxe. Eu tenho visto. Eu mandei um e-mail para eles falando assim, olha, a posição
posição individual. Não poderíamos assinar pelo CMDU, sendo que nós estamos fazendo uma representação pública. O prefeito, é a Câmara e é o promotor. Essa posição aqui nunca, o conteúdo daqui nunca foi discutido no pleno do CMDU. Se fosse e o pleno tivesse encaminhado da forma como está aqui, não haveria problema nenhum. Mas isso é um documento assinado pelo conselheiro do CMDU com uma posição que não foi discutida no pleno. Eu fiz esse apontamento por e-mail e nessa reunião ambos responderam, encaminharam o documento, até o Furtado encaminhou hoje por e-mail, né, Furtado? Você leu o e-mail, o seu documento, você fez até algumas correções. E foi encaminhado para constar, inclusive, na primeira ata. Não é a primeira ata, no início das discussões que vai ser comentada. Aí você pediu para a gente levantar a questão, eu falei, melhor isso a gente discutir numa reunião ordinária, porque as extraordinárias a gente tem que focar o plano de leitura. Daí que vem essas discussões. Ao mesmo tempo, houveram manifestações de entidades conversas e foi encaminhado um documento da Abicamp se manifestando a respeito. Ele está assinado pelo presidente, que é Francisco de Oliveira Lima Filho, e pelo Antônio Serra, que é o vice-presidente de incorporação e construção. Por favor, eu não vi isso aí. Então isso aqui chegou agora, eu entrego agora para mim. Depois a gente pode até ver que foi encaminhado pelo Serra, encaminhou para mim aqui oficialmente agora, depois que eu cheguei eu estava assinando, tá? Que fala sobre o assunto. Isso foi feito o presidente, o vice e o jurídico da Câmara. Aí chegou a essa conclusão, por isso que chegou o direito. A Câmara entende que tem que ser feito. Inclusive, dando a sugestão que deve ser feito. Legal. Nós podemos, você pode ler esse parecer? Posso ler o documento, não tem problema nenhum. Campinas, 12 de setembro, veio a ficha da Abicamp, tá? Campinas, 12 de setembro de 2017. A Abicamp, nesse ato representado pelo presidente Francisco de Oliveira Lima Filho e vice-presidente Antônio Serra, em virtude da gravidade dos atos praticados pelos conselheiros que encaminharam questionamentos ao Ministério Público, à Câmara e à Prefeitura, conforme matéria vinculada no jornal Correio Popular de 30 de 8 de 2017, sugestiona os procedimentos abaixo. Primeiro, o CMDU, através do presidente em exercício, deve enviar ofício ao prefeito, presidente da Câmara, promotor, Correio Popular, para que desconsiderem a informação passada pelos conselheiros José Mendonça Furtado e Tereza Penteado, uma vez que os mesmos não têm competência para falar em nome do CMDU. Segundo, que seja colocada em votação na plenária do dia 13 de 9 de 2017 a imediata substituição dos conselheiros José Mendonça Furtado e Tereza Penteado, ficando a cargo da entidade a indicação de novos membros. Atenciosamente, Francisco de Oliveira Lima assina José Serra, Antônio Serra assina o documento. Tá? Esse é o conteúdo do documento. Na nossa discussão, Furtado, eu acho que foi um pouco claro naquilo que eu falei. Caso a gente tem aberto um espaço no CMDU, tanto é que as entidades suplentes,
que sempre participou, a Bicamp participa, é suplente, a gente nunca procedeu de forma diferente. Teve outros momentos em que as entidades suplentes, por exemplo, não participavam do CNDU. Isso até é uma coisa facultativa, vamos dizer assim. Mas a gente sempre abriu espaço exatamente porque a participação muitas vezes é mais importante, até pela forma como o Conselho trata as coisas, do que propriamente até a questão de uma votação em si. O fato de a gente ser conselheiro, o conselho é uma coisa, a entidade é outra. Por isso que eu falei naquele dia, eu reafirmo essa posição. O conselho, ele acima de tudo, as decisões, a gente só pode falar por ele quando a gente tem uma decisão do pleno. É assim com tudo. Eu recebi, ontem mesmo, estava vindo para a nossa reunião aqui 2 horas da tarde, tanto a Rose quanto o Nunes, do Jornal Neto, queriam porque queriam que eu falasse alguma coisa, que sabiam que o Barreiro vinha para cá, que o pessoal da CEPLAN vinha para cá, do DEPLAN vinha para cá para conversar sobre o plano diretor. Ele falou, olha, não vou falar nada, porque na verdade nós estamos formatando o plano diretor, o parecer do CNDU, então não tenho que dar informação nenhuma nesse momento, não tenho mesmo. Quando a gente fala com as coisas que já foram pré-definidas. A entidade, muitas vezes, ela é homogênea, é uma formação homogênea. No caso, por exemplo, a entidade de arquitetos, não homogênea como a entidade de arquitetos. O UAUD, por exemplo, já é uma entidade heterogênea, tem vários segmentos. O CEPOB também é heterogêneo, tem vários segmentos dentro do CEPOB. A própria Bicamp também tem esse perfil. A OAB é só de advogados. Então, muitas vezes isso pode encampar. Agora, o posicionamento disso, eu acho que seria o correto de vocês fazerem isso em nome da entidade e assinar pela entidade, não em nome do Conselho. Isso não foi uma questão que eu coloquei no e-mail, mas por uma falta de ética aos conselheiros que não estavam sabendo de tal procedimento de vocês. Tá? Sanções disciplinares ou qualquer outra coisa do gênero, eu não comentei no e-mail. Se você tiver o conteúdo, por favor, eu até gostaria que você lesse. Eu falei exatamente na questão de falta de ética, porque se você tivesse me ligado, vou enviar um ofício dizendo que eu sou conselheiro, tal pessoa, ele podia ter conversado, ou colocar essa proposta aqui para a gente poder discutir e se ia ser encaminhado ou não. A gente tem feito um trabalho no CNDU de resgatar a credibilidade que o CNDU acabou perdendo por uma série de fatores, e a gente está conseguindo. Hoje, inclusive, eu assisti boa parte da audiência pública que ocorreu na Câmara, o João Verde estava presente, sobre o projeto de lei Coab-AIDS. E o parecer do CNDU foi muito bem aceito. Foi ou não foi? Sim. Estava todo mundo com cópia lá. Estava todo mundo com cópia, presentes, inclusive todos os questionamentos que a gente levantou, o próprio secretário Rossílio falou, inclusive na questão do percentual e da contrapartida, ele falou que realmente tem que ficar mais transparente, que foi o que a gente cobrou aqui na reunião, e ele observou isso e falou, isso está gravado no site da Câmara. E ao mesmo tempo a gente tem feito essa construção extremamente positiva, não é participativa com o executivo, porque a gente tem liberdades políticas e partidárias completamente outras, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas a gente tem ganhado com isso credibilidade. Pela primeira vez a gente está tendo um respeito até maior que 2006, a gente pode falar, até por toda a polêmica que foi criada e tudo mais, mas o Conselho está sendo respeitado. A
aquilo que eu falei, há duas coisas que a gente tem que observar. A primeira coisa era se o executivo tivesse tomado uma atitude precipitada em encaminhando a Câmara, nós podíamos, e com certeza, nós íamos levantar essa questão aqui, íamos definir uma posição do Conselho com relação a isso. Está certo ou está errada a postura do Executivo? Se ela ocorresse, eu não poderia tomar nenhuma atitude prévia, baseada numa data futura que ia haver uma entrega, sem saber se exatamente ela ia acontecer ou não. A gente já tivemos várias datas aqui que já não ocorreram, as coisas mudaram no meio do caminho. A gente precisa ter os fatos para a gente poder fazer qualquer tipo de situação. A segunda situação, que eu comentei, inclusive, eu não sei se você estava presente no começo da reunião, agora não me recordo qual foi, mas a gente tem um prazo legal, sim, o CMDU tem, isso está no site, está no regimento, e há uma lei municipal que criou o CMDU, que a partir do momento que a lei é publicada no Diário Oficial, o CMDU tem 30 dias para fazer um parecer, seja ela qual for, ele não especifica exatamente isso. Ao contrário que na lei orgânica não fala exatamente nenhum prazo, a gente pode perceber. Nós não estamos tendo esse problema de prazo. Se a gente precisar de mais prazo, nós vamos solicitar esse prazo. Já está combinado isso com o setor, ele não vai voltar atrás com isso. Essa questão de plano diretor, mas nós estamos evoluindo, a discussão, inclusive, está indo num nível muito bom. Eu desejo que permaneça assim. Enfim, eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente fala em nome do Conselho. É só isso. Se é uma coisa combinada, o que é combinado não é caro. Se é uma coisa combinada entre todos, estão todos de acordo, isso daí pode falar. Eu acho que não há problema, porque é uma coisa que foi definida aqui. Agora, não sendo uma atitude individual e uma assinatura de vocês, em cima do Conselho, como poderia estar a entidade de vocês aqui também, representativo, é uma coisa que eu acho que é um pouco falta de ética com relação a todos os conselheiros aqui presentes. Então foi nesse sentido que eu mandei e-mail, e o Furtado fez um relatório, que ele mandou hoje, inclusive, a Tereza também leu parecer uma Eu tenho mais manifestação coisa um dela. pouquinho para falar. Oi? Eu tenho mais coisa um Não, pouquinho. vamos lá. No mesmo dia, ambos vão fazer parte da documentação, tá? E é isso daí. E agora nós temos esse documento da Habitat. A palavra está aberta. Bom, eu imagino que eu tenho espaço para me manifestar. Em momento nenhum nesse documento está afirmado que estávamos falando como conselheiros. Apenas e tão somente, como sempre fazemos nos documentos que encaminhamos, ou como conselheiro do CONDEMA, ou como conselheiro do CONCIDAD, e agora como conselheiro do CMDU, nos identificamos como conselheiros. Então, é simplesmente uma identificação que faz parte até do posicionamento transparente que adotamos. Né? Somos conselheiros e nos identificamos como tal. Em momento nenhum, no texto, tanto da representação quanto dos ofícios, representação ao Ministério e ofício, foi colocado que estávamos falando em nome do Conselho. A questão de ética, eu acho que já está respondida aí. E não tem um pouco de ética, ou um pouco mais ou um pouco menos. Ou é ou não é. E, no caso, continuo achando e afirmando que é um posicionamento perfeitamente ético, me colocar como coordenador, e a Tereza também como coordenadora, etc., das entidades, e conselheiros nos conselhos que estão indicados.
Não citei os outros conselhos, que eu sou titular no CONDEMA, suplente no Concidade e titular no CMDU. Eu citei os outros porque eu não tinha conexão direta nenhuma com o pedido que estava sendo feito. Já fiz outros ofícios que tinham a ver com o meio ambiente e que citavam conselheiro no CONDEMA, porque faz todo sentido citar quando o assunto é meio ambiente. Então, isso é uma das coisas. Né? Me admira esse seu discurso agora, Fábio, você dizer que é a primeira vez que o CMDU está sendo respeitado. É um problema realmente, porque, inclusive, ontem a gente citou aqui a questão do encaminhamento errôneo que foi feito em 2006, do parecer, enfim, Parecer e o plano da diretor. aprovação do plano diretor em 2006. A Tereza levantou aqui uma série de documentações, depois ela pode citar, que indicam que não foi respeitada a lei orgânica naquela ocasião e o parecer foi exalado após o encaminhamento do projeto de lei para a Câmara. Então, o artigo 174 da lei orgânica, cujo parágrafo 1º diz que o parecer do CMDU tem que ser emitido antes do encaminhamento para a Câmara, não foi obedecido em 2006. Corria-se o risco de não ser obedecido esse ano também. Inclusive, você acabou de afirmar que caso o prefeito encaminhasse para a Câmara, nós poderíamos discutir isso no CMDU, o que é um absurdo, porque caso o prefeito encaminhasse para a Câmara, esse procedimento todo estaria perdido por desobediência à lei orgânica. Na realidade, Fábio e conselheiros, ao entrarmos com essa representação e os questionamentos ao jurídico da Prefeitura e ao jurídico da Câmara, nós evitamos a completa fim do processo do plano diretor. Eles teriam que retornar tudo do começo por ter desobedecido a lei orgânica. E, além do mais, o prefeito estaria com risco de ser qualificado por improbidade administrativa, uma vez que não respeitou a lei orgânica. Então, de uma certa maneira, nós estamos apenas, nosso papel foi o de questionar o Ministério Público, a Prefeitura e a Câmara a respeito desse conteúdo, e o secretário Santoro esteve aqui na reunião extraordinária, esteve presente aqui explicando, e ele mesmo disse que ele questionou. Que ele consultou também. Consultou o Ministério Público, consultou a Câmara e em conversa com o prefeito decidiram adiar. Ele tomou essa iniciativa, foi coincidente, foi concomitante com o nosso questionamento. Né? Eu, inclusive, citei isso quando ele estava presente aqui. Então, eu não entendo qual é a preocupação, o questionamento que está sendo feito, o incômodo que o presidente e os demais conselheiros estão sentindo com respeito a essa manifestação. Deixa eu concluir, eu deixei você falar. Em momento nenhum nós nos referimos como representantes do Concidade, do CMDU, desculpa. E como cidadãos e conselheiros, temos todo o direito e dever, inclusive, de fazer esses questionamentos. Então, está perfeitamente dentro do procedimento ético, perfeitamente dentro dos procedimentos esperados de um conselheiro. Né? Tomar iniciativas que façam com que a cidade, que as leis sejam respeitadas, que a transparência seja de fato aplicada, etc. Então, é basicamente isso. Eu não sei se o senhor deseja que a gente leia o e-mail, a resposta, enfim. Se algum conselheiro deseja também, que eu tenho aqui o texto. Não, isso tudo vai constar na primeira área.
necessidade de voltar tudo. Vamos lá. No dia... Foi dia 16 com cidade, não foi? Antes de ler. Não, com cidade. Ah, com cidade. Era uma coisa que já vinha sendo falada e no Concidade foi falado, e a gente tem isso, que o CMDU iria receber o plano diretor no dia 21 e que no dia 28 seria enviado para a Câmara, 29. Eu discuti com eles isso, estava o Giovanni, quem que era mais que estava? Acho que o Rover, não me lembro. Giovanni mais alguém da prefeitura. E até o Giovanni falou, não, mas pode ir para a Câmara sem o parecer. Falei, bom, então aqui nós temos dois problemas. Um, que eu como conselheira do CMDU estou me sentindo coagida. Porque o CMDU não tem esse prazo. Vocês estão dando 8 dias para o CMDU fazer um parecer. Isso está noticiado em vários lugares, em site da prefeitura, onde você quiser. Não só no Concidade. E o segundo problema que a gente teve ali foi a questão das pessoas falarem sempre que não precisaria do parecer do CMDU para ir para a Câmara. Inclusive, o Giovanni, que já foi promotor, deu a visão, como jurista, que isso era uma coisa que dependia de interpretação. Então, se depende de interpretação, o que tem que ser feito? Perguntar para quem tem que interpretar. Quem é que tem que interpretar? Nesse caso, Ministério Público, Prefeitura e Câmara. Só isso. É uma pergunta que eu acho totalmente essencial, esse assunto, tá certo? Para tirar dúvida, para esclarecer e para seguir o rito que vai ter que seguir, que a gente não recebeu ainda a resposta. Aí nós temos o grave problema que em 91 o CMDU não fez parecer, 96 o CMDU não fez parecer e 2006 ele fez um parecer que foi para a Câmara no dia 6 de novembro. O plano foi votado 23 de dezembro. Não, peraí. 6 de novembro foi para a Câmara. Sendo que ele entrou na Câmara dia 18 de setembro. Tá certo? Então a Prefeitura mandou, como ela costuma fazer, que ela queria fazer agora de novo. Tá certo? Então eu não sei por que está todo mundo invocado. Eu acho que a gente tem que seguir a lei, entendeu? É que ali adotou-se uma dinâmica, Tereza. Deixa eu acabar de falar, depois Não, mas você só fala. porque você deu uma informação errada. Não, eu dei a informação Não, tá que está errada, no tá papel. errada. Se Não, está no A papel... promotoria pública, na época, o promotor que cuidava disso era o doutor Albejante. Se você quiser conversar com ele, Não, você mas eu não pode quero conversar com depois. ninguém. Eu tô procurando Não, a mas lei. espera um A lei pouquinho. orgânica. Eu só fala queria que dizer tem para que você, ser como junto. secretário de governo Tá que bom. coordenou isso daí, eu queria dizer para você o que aconteceu. A promotoria pública pediu audiências públicas antecipadas e que acontecessem na Câmara. Por isso que nós colocamos lá as audiências públicas na Câmara, para ter bastante tempo de discutir Então, lá foi dentro contra a da lei. Câmara. Só Não, isso. não foi contra a lei, Foi contra a lei. porque ainda não Se a tinha lei sido manda- colocado, não tinha sido bom, mas então é colocado, uma foi interpretação. acertado com a promotoria Mas o promotor pública. não pode acertar isso. É Não, contra o artigo Não, eu já 174 falei, da eu lei já falei o que eu orgânica. tinha que falar, Tá, só isso. Tá bom. E a Prefeitura tem no site dela, dia 10 de 2006, o projeto de lei do Plano Diretor de Campinas de 2006 já foi encaminhado à Câmara pelo prefeito Hélio de Oliveira Santos para análise e votação. Isso é um documento do site da Prefeitura. Então, assim, nunca seguiu a regra. Então, qual é a regra? É isso que a gente quer saber. Vamos botar a regra no papel e vamos Por que seguir? que É só você isso. não colocou como proposta aqui no pleno? O pleno Deixa eu acabar de vai, o falar, pleno então? Deixa eu faria. acabar de falar? Pode, Você quer pode a falar. sua vez? Então eu vou acabar de Não, falar que eu vocês ainda estão tenho querendo mais coisa. desconstruir, Eu não quero desconstruir desconstruir o nada. regimento interno. Eu não estou falando do regimento interno, eu estou falando da lei orgânica. Nós trabalhamos aqui segundo o regimento Tá, interno. então tá. Também, ser conselheiro é uma qualificação. Eu quero saber aonde é que está escrito que a gente está falando em nome do conselho. Esse documento estaria começando: nós, fulano e cicrano, em nome do CMDU. Não, isso é uma qualificação.
quando você assina, você está falando do conselho. Não, Por de que jeito que você nenhum. não colocou aqui com cidade? Por que que ele não colocou condena também, se vocês são conselheiros de outros conselhos? Por Bom, que que só acho está que o isso aí vai ter CMDU? que ser discutido melhor, então. E por que que não está o nome da entidade? Não, e ele cita a matéria de correio, como assim? Não, A matéria, ele texto. cita a matéria, então a jornalista A matéria escreve o que ela quer. a Ele matéria citou, ele pôs como pública. exemplo. Sim, mas a matéria é uma coisa que jornalista nem falou comigo, nem falou com ninguém. Eu não sei quem falou com a matéria, com a jornalista. Na verdade, foi Então, uma mas matéria não, pública. esse documento aí está tomando como base uma matéria de jornal que eu nem sei o que é. Eu não falei com jornalista nenhuma. Tá certo? Aliás, então, quando isso aí a é gente- furado. quando a E, gente e, cita peraí, e jornalista outra, aqui- não tem no regimento interno uma coisa de abolir conselheiro. Então eu acho que é uma coisa que nós vamos ter que ir para a justiça. Tá certo? Porque isso eu acho um horror isso que está fazendo aqui. Eu nem sei se isso não é uma operação abafa. Eu vi isso no filme da Lava Jato, achei muito interessante. Entendeu? Acho que não tem nada a ver, é uma coisa que... Se isso aí estivesse xingando alguém, se fosse um documento furado, uma coisa que não tivesse nada a ver com nada... Eu fiz o e-mail só para alertar. Sim, mas é uma coisa que interessa, Você deveria que puxaram interessar. o assunto. Sim, mas deveria interessar o Conselho, porque essa resposta é uma coisa que nunca foi feita aqui. Nunca foi Olha, feito o prazo beleza. certo, Você seguindo a sempre lei do filmou 174. Toda vez que eu fui, sentei em mesa e participei pelo CMDU, eu sempre citei o artigo 174. da Lei Orgânica. Sim, mas ele não foi cumprido nenhuma vez. Não, tudo bem, Desde o ele não começo foi. do CMDU. Tudo bem. Mas eu Então, sempre isso aí é só citei, para ver eu como é que sempre tem que citei andar. Só com o isso. objetivo de um alerta. Inclusive, quando teve aquela uma reunião com o Salão do Meio que estava o Cobora, acho que foi uma das primeiras do plano diretor, inclusive na minha fala eu falei exatamente isso. A Lei Orgânica, o artigo 174, estabelece como tem que ser. E é assim que tem que ser. Agora, isso é uma construção também que acontece se existe respeito, e está havendo respeito. É isso que a gente está sentindo. Em nenhum momento deixou de haver respeito. Nunca o CMDU. A gente teve um problema assim, a Câmara não enviava mais nada para o CMDU. E era obrigação, chegou um projeto de lei lá, a Câmara tinha obrigação de mandar para a gente, quando sair a publicação, para a gente poder, muitos a Câmara publica, que são encaminhados pelo Executivo para lá. Eles tinham que encaminhar para a gente, eles deixaram de fazer esse serviço. E qual foi a argumentação que nós, uma comissão, não sei se o Ronaldo estava junto, o doutor Leôncio estava junto, o que foi falado? Que o presidente do CMDU pediu para não mandar mais as coisas para lá. Eu não vou falar quem é. Então, por isso que eles deixaram de mandar. Não sei se é verdade ou não, pode até ser que seja. Não estou afirmando que seja verdade, mas foi o que a funcionária, que a secretária que faz esse serviço, conseguimos resgatar isso com o Rafa Zimboli, que esse mesmo pedido já tinha sido feito por Campos Filho, quando nós fomos lá a primeira vez, e não fomos atendidos. E continuamos pensando as coisas e fazendo o trabalho, puxando as coisas pelo Diário Oficial, que o Salomão e a Célia faziam esse trabalho muito bem feito de ficar pensando no Diário Oficial os projetos de lei que interessavam para nós. Então conseguimos resgatar tudo isso. E a credibilidade que a gente está tendo no conteúdo dos pareceres tem sido referência. Hoje eu pude assistir uma situação totalmente... Quando você está lá é uma coisa, quando você está vendo, você está percebendo. O parecer do CMDU foi muito importante no contexto da reunião, porque inclusive fez o quê? Criou argumentos para a reunião, né? Criou argumentos técnicos para a reunião. Então começou a surtir exatamente o efeito que a gente espera que isso ocorra, né?
E é exatamente para isso que a gente está aqui. Então, nesse sentido, e para mim a coisa, eu falei aquilo para vocês no e-mail, e até abri o e-mail para que todos ficassem sabendo, não sabia da matéria do jornal, nem sei se saiu no mesmo dia ou não. Nem sei, nem vi essa matéria. Não me recordo E disso, ele porque eu fica também depois não aí, vi o mas eu não sei jornal. por quê. E eu mandei só exatamente para a gente fazer assim, olha, quer fazer? Vamos conversar. Você mesmo uma vez fez uma proposta aqui, eu não sei, que queria fazer um ofício para não sei quem e tudo mais. Você veio com uma proposta, não me recordo. Mas a gente falou, não vamos fazer, porque agora na hora tal, a gente deixou. Então, as coisas têm que ser colocadas, é isso que eu falo. Querem fazer esse questionamento? Por que não aproveita? Então, convoca o CMDU, chama, vamos fazer junto, não vamos. O que a gente precisa tomar um pouco de cuidado é que a gente tem que respeitar também a instituição, nesse sentido que eu falo. Não desaprovo a atitude que vocês tomaram. Eu só acho que o que é certo era o CMDU ser avisado antes que isso fosse realizado. E se fosse, eu falei, se não houvesse conclusão do plano, se vocês tivessem me avisado qualquer coisa, eu ia falar, coloque o nome da entidade de vocês, não coloque o nome do CMDU. Entendeu? É nesse sentido, como conselheiro, vocês podem fazer o que vocês quiserem, entendeu? Mas há um limite e uma linha de corte para todos. Nesse sentido, é a coisa assim, a gente tem sempre tratado e discutido as coisas entre nós, somos heterogêneos e é perfeito que seja assim, porque assim se constrói mesmo as coisas de uma maneira melhor. Então é só isso. Para mim, a coisa terminava naquele meio caminho. Você puxou um assunto e quis que a gente falasse aqui. Então, o espaço está aberto. Eu gostaria também de ouvir os outros conselheiros a respeito. Já temos uma posição da DICAM. Só para responder, pela ordem, para responder. Não tem. A palavra está em aberto. Não estou perguntando para você. Você já falou da outra vez. Então, me escreva, por favor. O João veio que pediu a palavra. Eu vou ser bem sincero que eu fiquei bastante indignado quando eu li a notícia no jornal da maneira que ela foi colocada. Porque foi colocado que o CMDU estava contra o encaminhamento que estava sendo dado. Então ficou, no jornal estava muito claro, muito colocado. Eu nem vi esse jornal, Tá, e também mas- nem falei com, não sei quem falou com o jornalista. Não, correio. Eu não falei com o Saiu no jornalista. Correio Tem e jornal saiu aí? no Metro. Saiu nos dois jornais. Emprestar o jornal, Entre os dois. por E favor. eu não falei com o jornalista. Gente, é o seguinte, jornal. tem um monte de ações aí no mundo que a gente, as boas ações estão virando problema. Sabe, a gente, quando tem uma atitude, a gente tem que ter muito claro o que isso pode respingar, o que isso pode dar de problema. Posso ler um Então, trecho o que eu estou querendo ensinar dizer é lá? o seguinte, deixa eu falar. Eu li as reportagens nos dois jornais, no Correio e no Metro. E está falando que o CMDU estava contra. Outras pessoas vieram conversar comigo, professores da PUC, conhecidos, colegas, arquitetos. Teve gente que mandou mensagem pelo WhatsApp. O que estava acontecendo? O CMDU é contra o plano diretor, o CMDU não vai querer fazer o parecer do plano diretor? Pelo contrário. Mas É, isso contrário, foi só o pra que obedecer a gerou. regra. Você explicou que não era isso, era pelo contrário. Eu sei, mas- Queremos ser respeitados e Eu estou falando, Furtado, por favor. Desculpa. O problema é o seguinte, algumas pessoas com quem eu conversei, eu falei, olha, isso é a opinião de duas pessoas, de dois membros do CMDU, de dois conselheiros, não é a opinião do conselho. O conselho não discutiu isso. Mas nem é opinião de ninguém, não Eu estou perguntando. falando, Tereza, Sim. por favor, você fala depois, pede a palavra, você fala depois. Tá bom, Eu é estou uma falando o troca de seguinte, bola, vai, o então que manda eu bala. senti, o que aconteceu no meu entorno, tá? E o entorno que eu vivo, da universidade, de profissionais, foi o que respaldou, foi o que gerou.
O que eu conversei, as pessoas com quem eu tive contato, eu falei, não, isso é uma opinião de 2 conselheiros e 2 pessoas do fazem parte do conselho. Não é a opinião do conselho. O conselho está analisando a lei. E eu não tenho conhecimento para saber certinho se tem que ir antes, tem que ir depois, quanto tempo tem. Aí nós vamos saber agora. Eu estou falando. Então, eu acho o seguinte, no meu ponto de vista, toda a lei vai para a Câmara encaminha para a gente. Aconteceu muitas vezes de muita legislação que foi criada na Câmara ou foi para a Câmara que a Câmara não mandou para o CMDU. A única legislação... Pode continuar. A única legislação que consta que tem que ter o parecer do CMDU é o plano diretor. Que está bem escrito que tem que ter o parecer do CMDU. Você está equivocado. Não. Eu vou ler o artigo. Tá bom, aí você pega a palavra, você fala depois que eu terminar de falar, que você já me interrompeu um monte de vezes, me tirou até a minha linha de raciocínio. Então, eu acho o seguinte, a gente quando faz qualquer menção, a gente tem que assinar pelas entidades que a gente representa, inclusive se tiver um respaldo da entidade. Eu, por exemplo, não me sinto à vontade para falar em nome da universidade, embora eu estou aqui representando a reitoria, porque eu fui indicado pela reitoria aqui, mas eu falo como representante da universidade, mas eu não falo pela universidade. Agora, quem é presidente da associação, diretor da entidade, fale pela sua entidade. Mas está lá que nós somos uma entidade. Exatamente. Então eu acho que, infelizmente, a gente às vezes tem as ações, e isso acaba gerando problemas. E a gente tem que fazer autocrítica e tem que dar o braço a torcer, que não foi talvez a melhor maneira de ter se expressado. Que problema foi gerado? Isso que eu falei, essa confusão aí de conhecimento, de falar que o CMDU é contra, o CMDU não está concordando, que não concorda com a lei, que não concorda. Que é o que a opinião pública acabou entendendo. Então, por isso que eu concordo com o que o Fábio falou, que gera uma coisa que parece que o CMDU não está funcionando direito, que a gente começa a perder credibilidade por ações que a gente acaba tendo. E a gente está todo mundo trabalhando aqui pelo bem do conselho. Exatamente. E pelo bem da cidade. Parte, a palavra.